eu agradeço a presença de todos, em meu nome e também em nome do New Start, é muito bom tê-los aqui. A minha avó sempre dizia que somos poucos, mas somos bons, vocês não concordam? Talvez porque é uma segunda-feira, não é? À noite, muitos véspera já de volta às aulas, volta ao trabalho, e por isso, mais uma vez, admiro vocês que estão aqui. Também é um assunto polêmico, não é? Que acredito que muitas pessoas até, por um lado, tenham curiosidade de estar aqui, mas outros, às vezes, até pela temática, pronto, fogem um bocadinho, não é? Mas nós entendemos e que bom que estamos todos aqui. Bom, o meu nome é Evelyn, como vocês podem perceber, é um nome diferente, não é? Eu venho do sul do Brasil, já moro em Aveiro há 5 anos. Eu tenho uma profissão que é um bocadinho diferente, eu sou psicopedagoga, trabalho com dificuldade de aprendizagem e é por isso que estou aqui hoje. Mas o que é que isso tem a ver com dificuldade de aprendizagem, não é? Eu trabalho com famílias já há mais ou menos 8 anos, porque acredito que um sujeito nunca é nada por ele só, não é? Há sempre influências da família, influências da comunidade, influências da escola ou influências do trabalho. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado e o meu estudo na universidade, eu sou investigadora na Universidade de Aveiro, é mesmo esse. Qual é a influência da família, não é? No processo do estudante, nas dificuldades de aprendizagem. E com essa minha experiência, venho falar um bocadinho para vocês de relacionamento conjugal. Nas próximas semanas vamos falar das questões financeiras, depois vamos falar também, ampliar para as questões familiares, filhos, não é? E eu mais uma vez agradeço porque vocês estão aqui. Não quero que seja uma noite em que só eu possa falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, ou mesmo se quiserem colocar alguma opinião, eu acho que temos um espaço muito bom para isso. Sintam-se à vontade. Pronto, como eu disse para vocês, no meu trabalho, meu principal objeto são os alunos com dificuldade de aprendizagem, mas principalmente a relação de suporte familiar neste processo. Eu também sou conselheira do luto. E como conselheira do luto, como o nome já diz, trabalho com luto. E o luto não só por morte, mas o luto também por divórcio e por separação. Então, consigo perceber esses dois lados. Daquelas pessoas que chegam para mim e dizem assim, Evelyn, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse dito aquilo, não é? Aquelas lacunas que ficam, aquilo que faltou dizer, aquilo que faltou fazer, aquilo que foi dito de uma forma rude. Então, assim, como vocês sabem, pelos relacionamentos de vocês, dos amigos, dos familiares, dos conhecidos, até mesmo dos filhos, não existe um manual de instrução para relacionamentos conjugais. Não existe um manual de instrução para relacionamento. Ninguém tem um manual para ser mãe, ninguém tem manual para ser pai, ninguém tem um manual no casamento, não é? Por mais que no dia, quem opta pelo casamento civil, por exemplo, a juíza sempre diz algumas regras ou algumas coisas, algumas leis, aquilo que pode ajudar, não é? Mas não há uma regra. Como vocês podem ver pela experiência de vocês e dos conhecidos de vocês, cada caso é um caso, mas existem sempre aquelas dimensões em que fazem parte dos nossos relacionamentos e que podem ajudar e que podem potenciar melhores relacionamentos. E é por isso que hoje não falo só para casais casados, não é? Falo para aquelas pessoas que querem ajudar outras pessoas, falo para aquelas pessoas que ainda estão à procura de, quem sabe, um grande amor, ou mesmo de que as coisas estejam melhores com o seu cônjuge. Também não falo só de casamento em si, porque sei que algumas pessoas optam por morar juntos ou outros tipos de relações, não é? Mas vamos falar um bocadinho dessas situações. Vamos relembrar algumas coisas, não é? Vamos ver algumas situações que sejam importantes. Se alguém não entender, por acaso, algum termo que eu venha a usar, ou se eu estiver falando rápido, sintam-se à vontade para dizer, tá bem? Pronto, então o casamento. Quando eu fiz faculdade, eu tinha uma professora que ela dizia assim, que o problema dos relacionamentos era que antigamente as pessoas casavam a mente para depois casarem os corpos. E que hoje era tudo ao contrário. A pessoa casava os corpos e depois casavam as mentes, não é? Ou seja, isso, uma das coisas que ela queria dizer com essa metáfora é que hoje em dia há pouca
há pouca comunicação ou às vezes até mesmo troca de informação entre os casais, não é? Mas a gente vê algumas tipologias de casamento. Por exemplo, fui procurar alguns dicionários online. Então, casar é combinar, harmonizar, ligar pelo casamento, é uma união ou um vínculo. E na legislação portuguesa diz que o casamento é efetivamente definido como um contrato, ou seja, é uma formalidade séria, não é? O casamento enquanto contrato, enquanto decisão no civil ou no religioso, mas também aquela escolha. Quer vir morar comigo? Olha a seriedade dessa pergunta. Quer casar comigo? Quer namorar comigo? Quer ser minha noiva? É uma pergunta muito séria, não é? Ou seja, relacionamentos conjugais não são uma coisa assim que a gente pode simplesmente deitar fora ou achar que não tem tanta importância. São realmente importantes. Quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, existia um filme que eu não sei se tem esse nome aqui em Portugal, porque os brasileiros são péssimos em traduzir nomes, não é, de filmes. Mas o filme chamava-se assim, 10 coisas que eu odeio em você. Ela está concordando, eu acho que era assim também que chamava. 10 coisas que eu odeio em ti. E o filme baseava em muitas brigas entre o casal e ali tinha alguns dos motivos. Odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo. Odeio como dirige o meu carro. Odeio seu desmazelo. E era uma briga, uma briga, uma briga, uma briga. O filme era daquelas comédias românticas assim que... Mas o final acabava lindo. Sabe como é que acabava? Olha a frase que ela dizia. Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar. Olha que romântico. Já pensaram? Então agora fiquem pensando um pouquinho. Por que é que as pessoas se casam? Eu agora trouxe uma caixinha, olhem que linda a minha caixinha, ela é toda estilizada. Foi de um convite para ser madrinha, porque os casamentos também têm dessas coisas, não é? Muito gasto, muitas coisas criativas. E dentro da minha caixinha eu trouxe algumas frases, algumas muito sérias, algumas muito engraçadas. E eu agora quero passar rapidinho, vocês não precisam fazer assim nenhuma atividade. Só queria que vocês lessem. São frases curtinhas. Acho que não... Ups, desculpa. Acho que não há para todos, mas não faz mal. Posso passar? Uma para as meninas. Muito bem, quem pode começar a ler? Pode ser eu. Então, muito obrigada. Mantenha os olhos bem abertos antes do casamento e meio fechados depois. Benjamin Franklin. Mantenha os olhos bem abertos antes do casamento e meio fechado depois. Concordam? Pelos risos, mais ou menos, não é? Próxima frase. Posso ler para ele? Claro. Sem os olhos. Ok, não faz mal. Matrimônio, praça situada. Os de fora querem entrar e os de dentro querem sair. Ditado popular português. Os de fora querem entrar, os de dentro querem sair. Casamento é igual a um submarino. Até boia de vez em quando, mas foi feito para afundar. O casamento é como se para afundar. Olha, de uma forma de coincidência, nós acabamos com um final feliz, não é? As nossas frases. Vocês já viram a quantidade de frases pejorativas sobre o casamento que a gente encontra? Eu coloquei rapidamente no Google frases sobre casamento e acreditem, essas foram as primeiras que eu encontrei. Poucas, não é, que falem de uma coisa doce ou amorosa e muitas de uma forma sarcástica, não é? Mas nós vimos os motivos que eu odeio em você, nós vimos algumas frases, não é, muito pejorativas. Então, por que é que as pessoas escolhem unir-se? Por que é que as pessoas, então, escolhem as relações conjugais, não é? Será que realmente tem tanta coisa má assim? Ou será que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de ver, de certa perspectiva, essas diferenças e também essas similaridades nos relacionamentos? Eu trouxe aqui uma mochila. E essa mochila... ela é só para ilustrar. Eu queria que ela estivesse cheia, mas eu vim hoje a pé da universidade e não dava muito certo trazer muito peso nas costas. Já tinha as minhas coisas, não dava muito certo trazer mais coisas. Muitas vezes, quando nós começamos um relacionamento, nós todos carregamos uma bolsa, certo? Faz de conta que a nossa bolsa, ou a nossa mala, ou a nossa mochila
é a nossa experiência de vida, não é? Alguns têm mais coisas para contar, outros têm mais facilidade de contar essas coisas. Eu tenho o hábito de postar muitas fotos no Facebook. E esses dias uma senhora escreveu assim no Facebook para mim: nossa, Evelyn, eu fico admirada de como tu aproveita a vida e de como tu faz coisas fixes. E eu falei assim, não, eu acho que todos nós fazemos. A diferença é que eu publico mais. Ou seja, a minha vida, de certa forma, fica mais exposta porque eu tenho essa forma. Mas as pessoas aproveitam a vida da mesma forma que eu, mas talvez não contem tanta, ou não publiquem tantas fotos. Você sabe que os meus relacionamentos são assim. Cada um de nós traz uma bagagem, certo? Algumas com coisas mais felizes, outras às vezes com coisas mais tristes. O problema é que muitas vezes, quando a gente vem para conhecer a bagagem de alguém, a gente diz assim, olha, o passado deixa ficar, não é? Sou até como romântico. Nossa, não me importo com as coisas passadas, é você que eu quero e a partir daqui para frente tudo vai ser diferente. Sabe que num certo momento soa bonito assim, não soa? Parece que a partir de agora vamos construir uma história juntos e vai ser tudo lindo, não sei o quê. Só que, de vez em quando, é preciso parar e abrir a bagagem. Sabe por quê? Porque as bagagens, algumas delas vêm bem arrumadinhas, não é? Outras não. E às vezes pode ser que não seja por escolha da pessoa, mas é que as nossas bagagens nem sempre dependem só da gente, não é? Às vezes a gente faz uma bagagem e a nossa mãe diz, não esquece do quispo. Ou às vezes um amigo diz, leva um mapa que vai ser melhor, não é? E a gente começa a colocar coisas diversificadas na nossa mala. E nas nossas malas muitas vezes existem medos, não é? Existem problemas de saúde, existem relações familiares. Dizem que geralmente o problema é a sogra, não é? Eu não coloquei que era a sogra, eu disse relações familiares. Existem vaidades, existem compulsões, existem traições, abusos, carências, mágoas, dons, habilidades, desejos e sonhos. Mas sabem, se a gente não tem a facilidade de abrir a mala, de abrir a mochila para perceber o que tem lá dentro, nem sempre a gente consegue enxergar isso. Nem sempre a gente enxerga nem as coisas boas e não enxerga essas coisas que são menos boas, mas que fazem parte da vida daqueles que nós escolhemos como companheiros. Eu, além de trabalhar, como eu já disse para vocês, com famílias e com casais, eu também tenho lido muito a respeito com a literatura científica. Por isso não venho aqui dizer o que eu acho, não é? É claro que eu tenho um papel mais fácil, ou seja, é mais fácil falar do que fazer, não é? É o que dizem. Então hoje eu tenho um papel mais fácil, mas pela minha experiência, o meu panorama de fora me dá, de certa forma, uma facilidade de poder conversar com você sobre essas coisas. E nós vamos conversando sobre esses pontos que eu marquei aqui para vocês, os aspectos que constroem ou consolidam um casamento. E mais uma vez, refiro que relaciona a palavra casamento, mas é a palavra relacionamento conjugal, quero que assim vocês possam entender. Então, o amor, as demonstrações, a cumplicidade, a parceria, a comunicação, o compromisso, a fidelidade, a honestidade, o desejo sexual, a intimidade, o conhecimento e a admiração. Todos esses aspectos, sem ordem, por isso que eu fiz uma forma redonda, todos eles fazem parte de um relacionamento conjugal. E claro, com as nossas mochilinhas, com as nossas sacas, não é? De cores diferentes, de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, sempre junto. Conhecer. Vocês acham que é fácil amar alguém ou gostar de alguém sem conhecer? Mas vocês ficam pensando, mas Evelyn, antigamente as pessoas tinham casamentos por contrato, não é? Mas alguma coisa gostavam. Ou era da poupança, não é? Ou os pais gostavam da poupança, ou gostavam da aparência, porque às vezes mandavam foto, mas alguma coisa era preciso que tivesse uma certa afinidade ou algum certo conhecimento, não é? Ninguém simplesmente se achava na rua, caso contigo hoje, não é?
Por mais que existam muitas histórias de amor à primeira vista. Mas o amor à primeira vista houve uma consolidação, certo? Então a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o próximo. Lembram da história da bagagem? Faz todo sentido. Nós precisamos abrir a bagagem, nós precisamos falar sobre essas bagagens, nós precisamos falar sobre o que nós gostamos e sobre aquilo que nós não gostamos naquele momento. E vocês sabem que quando a gente fala sobre conhecer e sobre aquilo que gostamos ou não gostamos, temos que também ter em consideração a forma como falamos, não é? Eu dizer assim, olha, eu preferi que se fizesse daquela forma, é diferente de eu já te disse que eu não gosto que tu faça assim. Há uma diferença, não faz? De que forma vocês acham que assimila melhor a mesma informação? Com os gritos? Com eu não gosto, eu já te falei, eu vou sair daqui, não é? Então assim, minha dica, há muito mais gente infeliz do casamento porque faz o que é errado, e a gente vai ver o que é esse faz o que é errado, do que por ter casado com a pessoa errada. Sabe, às vezes é mais fácil botar a culpa no outro. Não é? Mesmo que não seja na relação conjugal. Vocês já repararam no trabalho? Aconteceu uma coisa errada. Foi ela. Ai, o meu filho está com dificuldade de aprendizagem. Foi a professora. Aquela professora já tinha me dito que era para ter cuidado. Não é? É uma tendência natural do ser humano achar uma forma mais fácil, não é? De colocar a culpa em alguém ou de ajeitar a situação. Então, quando a gente não está bem, a gente diz, ai, é que ele que mudou muito. Não, ela não era assim, não é? É muito mais fácil ir dispersando a culpa. E isso não acho assim, ai Evelyn, mas eu faço isso muitas vezes. Isso é normal, eu faço, vocês fazem, não é? O que é importante é a forma como nós lidamos com isso. Eu simplesmente reconhecer que eu faço e não fazer nada diferente e tudo continuar igual, faz com que a minha relação continue a mesma e os meus problemas continuam os mesmos. Por isso, a minha sugestão, vocês vão ver que cada tema hoje que nós vamos falar de algumas sugestões. A minha sugestão é que utilizem esse conhecimento para coisas boas. Por exemplo, fazer uma surpresa com algo que ele goste muito. Às vezes vocês nem podem gostar muito, não é? Mas a gente diz assim, olha, hoje tens um vale de, por exemplo, as mulheres, hoje tens um vale de manicure. Ou os homens, olha, hoje convidei os teus amigos e vocês vão jogar futebol ou vocês vão fazer um almoço, não é? Utilizem as coisas que vocês gostam nessa pessoa e que eles gostam para fazer, de certa forma, alguns miminhos, mesmo que muitas vezes isso custe algo para vocês. Mas lembrem que nem tudo que nós temos na bagagem e nem tudo aquilo que nós gostamos, necessariamente a pessoa que está ao nosso lado gosta, não é? E admira e tem necessidade. Eu disse para vocês que nós não tínhamos uma ordem, não é? Que o plano era circular. Mas se vocês me perguntassem assim, Evelyn, hoje você vai falar sobre vários pontos. Qual é aquele que eu não posso esquecer, que eu tenho que dormir pensando hoje? E a palavra é admiração. Admiração. Admiração tem tudo a ver com conhecer. A admiração tem tudo a ver com amor. Eu lembro que uma vez eu ouvi a palestra de um grande palestrante, ele era coaching, ele era, na época, era terapeuta familiar, e ele disse assim, a admiração faz toda a diferença. Quando você tiver dificuldade, naqueles dias em que só apetece gritar ou mandar tudo para o alto, tenta lembrar em alguma coisa que você admira. Tenta lembrar naquele porquê que há muitos anos atrás ou poucos anos atrás você escolheu para aquela pessoa. Vocês lembram que nós tínhamos 10 motivos as 10 coisas que eu odeio em você? Não foi por causa daquilo que nós escolhemos a pessoa, não é? Não é por causa daquilo que nós escolhemos os nossos amigos, que nós escolhemos os nossos cônjuges. Não é por causa das coisas que nós não gostamos ou das falhas que nós escolhemos as pessoas. Há sempre algo a admirar, mas não é fácil. Vocês sabem que eu tenho um costume de trabalhar com os familiares dos meus pacientes, que é no meio daquela confusão, daquela dificuldade, às vezes com muito problema na escola, dando problema de comportamento, de relacionamento, eu olho para o pai e digo assim, me diz 3 coisas que você admira no seu filho.
Aí dá aquela de vontade, ai, mas ele... 3 coisas que você admira. Aí a pessoa respira fundo, nem sempre é fácil pensar, não é? Testem em casa. O ideal é sempre números ímpares. Então testem, comecem pelos 3, aumentem para os 5, não é? E vão aumentando. Aquilo que eu admiro. O que é aquilo que eu admiro? Eu lembro que o meu pai, uma vez nós conversávamos e ele dizia assim, naqueles dias que eu tô com muita falta de paciência, eu tento lembrar em alguma coisa boa, nem que seja a cor do cabelo que ela pintou na semana passada. E ele brincava com alguns amigos e eu ouvia, não é? Não é fácil admirar, mas é necessário admirar. A gente se apega àquela coisa que nós lembramos, aquele objeto ou mesmo um jeito da pessoa. Olha, hoje eu não estou feliz com a forma como ela me tratou, mas eu admiro tanto ela ao cuidar das crianças. Hoje eu não fiquei feliz do jeito que ele falou comigo, mas eu admiro tanto porque ele sabe consertar tudo aqui em casa, não é? Procurem um motivo para admirar. E essa admiração vai fazer toda a diferença, porque ela vai lembrar do conhecimento que vocês têm da pessoa, mas ela também vai auxiliá-lo a ver essa pessoa com outro ponto de vista. Eu coloquei aqui uma foto, acho que muitos de vocês já ouviram essa história, que é a história da vizinha. Era assim, era um casal de velhinhos e eles estavam sempre lá no sofá e essa velhinha era daquelas velhinhas que no Brasil nós chamamos de bisbilhoteira. Ela adorava falar da vida da vizinhança. E ela tinha uma vizinha que era muito novinha, que morava na casa ao lado. E ela sempre escorava assim na janela e dizia, olha lá, ela hoje lavou as roupas, colocou todas elas no varal, no estendal, não é? Aquelas roupas estão todas sujas, coitadinha, não teve quem ensinasse. Coitada, tem que aprender a lavar roupa. Olha lá, estão tudo castanho, é tudo muito escuro. Coitada, não sabe lavar roupa. E dia após dia, essa vizinha novinha lavava roupa, estendia, e a tal bisbilhoteira ia para a janela fofocar. Sabem que um belo dia o marido acordou antes. Esse senhor velhinho acordou antes e ela nem suspeitou que pudesse ser. Simplesmente levantou, foi lá para a cozinha e a velhinha então chegou, foi para a janela bisbilhotar. Olha, até que enfim, a vizinha de uma vez por todas aprendeu a lavar roupa. Ou veio alguém lavar por ela, ou ela aprendeu algum novo método. E o velhinho, com toda a humildade, disse assim, sabe amor, não, na verdade hoje fui eu que acordei antes e vim lavar os vidros da nossa janela. Sabem que essa história ela dá para muitas coisas e faz a gente mesmo pensar. Qual é o nosso ponto de vista sobre as coisas? Qual é o nosso ponto de vista sobre os nossos relacionamentos? Qual é o nosso ponto de vista sobre os nossos filhos? Qual é o nosso ponto de vista sobre os nossos relacionamentos no trabalho, sobre os nossos relacionamentos com os nossos amigos? Às vezes estamos tão focados no nosso ponto de vista, no que eu acho, no que eu sei, no que eu, esquecemos que há um nós, esquecemos que há os outros e focamos só no eu. Qual é o ponto de vista de vocês? O amor é uma forma de falar muito bonita, não é? Mas como eu disse para vocês, o amor está totalmente ligado com a admiração. O amor ele é genuíno, ele é muito mais voluntário do que emocional. E é por isso que quando a gente fala sobre casamento ou relação conjugal, é difícil de entender. Mas a gente casa, ou a gente mora junto, ou a gente escolhe aquela pessoa para fazer o outro feliz, não para nos fazer feliz. E essa deve ser uma escolha mútua, porque quando a gente faz o outro feliz, esse também busca nos tornar feliz. E dessa forma, nós conseguimos ter aquele relacionamento, não é? Conforme, digamos assim, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente espera. Isso também é um outro problema, porque às vezes a gente compara muito o nosso relacionamento, não é? Quando a gente começa um relacionamento, a gente às vezes tem dificuldade de perceber a diferença entre a paixão e o amor, não é? Vocês podem ver pelo relacionamento, por exemplo, dos filhos de vocês, não é? Naquela fase de adolescência, às vezes namoram um mês. Ai, eu te amo, eu amo-te, não é? I love you. É uma diferença muito grande porque dá borboletas no estômago, não é? E aquela vontade de estar sempre junto. É uma dificuldade muito grande entre, de certa forma assim, distinguirem o amor e a paixão.
Só que depois de muito tempo com a pessoa, a gente começa muitas vezes a nos questionar sobre a dificuldade entre distinguir se ainda existe amor. Porque às vezes a gente fica comparando o amor só nas borboletas no estômago, não é? Ou só nos carinhos, ou só nos afagos. E às vezes a gente esquece que o amor não é construído só por isso. E às vezes a gente fica em dúvida, será que o amor persiste? Se eu já não tenho essa fase da paixão, será que o amor persiste? Lembrem aquilo que nós conversamos. O amor tem tudo a ver com a admiração. Não é só borboletas no estômago, não é só sorrisos, é também ajuda mútua, é também sorriso, é também choro, é também muito abraço, é muita conversa, é muito diálogo, é eu tô contigo, eu tô aqui, conta comigo, estamos juntos. Coloquei ali uma sugestão. Já falei que uma das primeiras era: tentem pensar em motivos que vocês admiram, lembrem? Vocês podem fazer essa atividade só para vocês. Vocês podem simplesmente fazer um exercício mental, ou se vocês têm a mania da lista, como eu, vocês também podem chegar em casa e fazer algumas listinhas, não é? Ou façam ao longo do tempo. Uma semana faz, outra semana faz, passa um mês e faz novamente, não é? Mas também é uma outra sugestão sobre essa questão da demonstração do amor. Surpreendam. Às vezes quando a gente fala a palavra surpresa, a gente acha que tem que pular balões de uma caixa, que tem que gastar muito dinheiro no presente, que a surpresa tem que ser um ramo de flores, ou que tem que ser uma gravata muito cara, não é? Não é assim. Surpresa é um motivo porque eu te admiro embaixo do travesseiro. Um motivo porque eu te amo colado na geladeira. Um bom dia colado na porta de casa. Garanto para vocês que isso não custa nada e vale muito. Já falamos sobre o amor e paixão. Vamos falar sobre o compromisso. Eu tinha um videozinho que eu queria trazer para vocês, mas eu não sei porque ele não rodou no meu computador e por isso eu não trouxe. Foi um vídeo de um casal de fotógrafos que eu gosto muito e sigo, e eles fizeram a renovação de votos de um casal que estava fazendo 60 anos de casado. E os filhos então insistiram que queriam que eles fizessem novamente as bodas. E perguntaram para eles se eles lembravam o que eles tinham prometido no altar. E o velhinho, muito engraçado, assim, disse: não fazia ideia. Mas depois ele diz assim: mas eu não importo de escrever tudo de novo. E eu sei que aquele vídeo me levou às lágrimas. Porque ele, depois de 60 anos de idade, de 60 anos de casamento, nos dá um show do que é parceria e do que é união. E ele não fica naquela romance de filmes lindos, dizendo que é lindo, que ela é cheirosa, que ela é isso, que ela é aquilo. Ele consegue dizer que ele a admira por isso, que ele contou com ela em todos os anos por aquilo. E, de certa forma, foi mesmo uma renovação desse compromisso. A gente não precisa esperar para estar 60 anos junto daquela pessoa que a gente gosta, não é? Mas a renovação dos compromissos é muito, muito, muito importante. Hoje em dia já há muitas pessoas que fazem, mesmo nos casamentos, algumas caixas todas bonitas, estilizadas, e colocam lá uma cópia, não é? Dos votos matrimoniais para que nunca esqueçam. Essas coisas são bonitas, não é? Mas são coisas materiais, são coisas que são para embelezar aquele dia, são lembranças. A questão do compromisso, mais uma vez digo para vocês, tem tudo a ver com a admiração, tem tudo a ver com aquilo que a gente escolhe e com aquilo que a gente investe no nosso relacionamento. Quando a gente estiver assim muito sem paciência, façam o exercício de lembrar aquilo que admiram. Mas façam um exercício também de lembrar aquilo que vocês se comprometeram. É bonito falar no altar, sim, para um monte de coisa, não é? Que o padre ou que o pastor cita e a gente diz sim com um sorriso no rosto. Sim para estar junto na doença. Sim para estar junto na pobreza. Sim para estar junto nos dias tristes. E aí quando chega aquele dia triste? Ah, não, mas eu achei que era pronto, que era só lá no voto, né? Agora sim não é tão fácil, não é? Às vezes parece que a gente se escapule, que é só aquela parte boa, mas não é assim. Lembrem que um compromisso, depois da boda, que torna possível a transição do estar apaixonado para o amor genuíno.
É nosso compromisso após a concepção que nos transforma de pais biológicos em pais psicológicos. Eu coloquei aqui, relembrar os votos, renovar ou até criar novos votos são maneiras de refrescar a memória de tantos sentimentos lindos que pertencem ao casamento. Não é preciso ter uma data especial para isso, não é? E às vezes até no momento mais triste ou mais difícil da vida do casal, esse momento pode ser escolhido. Mas também aquelas datas, não é, que a gente gosta de comemorar, por exemplo, as datas de dia de casamento, essas são ótimas datas também para essa renovação do compromisso. Comunicação e cumplicidade. Vocês sabem quais são os dois maiores motivos de divórcio em Portugal? Falta de comunicação. Alguém tem outro palpite? Parte financeira. Olha, vocês estão muito bons, hein? Andaram lendo antes de vir para cá. Eu podia ter feito uma pesquisa, e na realidade fiz, e podia ter trazido 1000 índices de divórcios para vocês, e motivos, e taxas, e não sei o quê, mas eu acho que não fazia sentido. Não queria falar de divórcio, não é? Eu não quero falar de divórcio com vocês. Bem pelo contrário, não é? Eu quero falar de relação, eu quero falar de construção, eu quero falar de reconstrução. Mas os dois principais motivos do divórcio são falta de comunicação e a questão financeira. E o terceiro vem a questão da relação sexual. Esses são os 3 principais motivos hoje em dia. Os jornais e as revistas ainda citam 9, é uma lista infindável. Mas esses 3 principais são, digamos assim, um triângulo em que sustenta muito das relações. Lembram da história da bagagem? Tinha tudo a ver com a comunicação. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós trazemos, aquilo que nós conhecemos. A comunicação é muito, muito importante, porque as pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Assim parece tão bonito, não é? Parece assim muito romântica essa frase, mas ela realmente pode ser uma verdade na nossa vida. Sabem, eu coloquei ali como sugestão perder um tempo, que na verdade muitas vezes vai ser ganhar um tempo, ouvindo sobre os sonhos e os desejos do seu cônjuge. Sabe, chegar um dia, quando estamos cansados, depois do jantar, sentados no sofá, olha, já faz tanto tempo que a gente não conversa, né, sobre os nossos objetivos comuns. Diz uma coisa que tu gostaria de fazer até o final do ano. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa que está do nosso lado quer, deseja ou almeja? Uma coisa simples. O que você gostaria de comer no sábado ao meio-dia? Sei que a nossa semana é corrida, sei que a gente trabalha, mas eu queria realmente fazer uma coisa que você gostasse. O que você tem desejo? O que você sonha mais além? Quais são os nossos objetivos enquanto casal? A médio curto? A médio prazo? A longo prazo? Será que vocês hoje sabem me dizer quais são? Não se preocupem, que não é grave. Estamos aqui para sempre relembrar alguns pontos-chave, certo? Sugestão então, ouvir os sonhos, os desejos do outro. Colocar-se no lugar do outro ou até mesmo eleger o dia do outro. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu já não morava com os meus pais, o meu irmão morava sozinho, eu morava sozinha e os meus pais moravam em outra cidade. Então nós fizemos um combinado que toda terça-feira à noite era o nosso dia de família. Acreditem que foi quase impossível. Mas a gente colocou aquilo como prioridade. 6 meses depois eu mudei para Portugal. Vocês já pensaram se eu não tivesse tido aqueles 6 meses em família, a diferença que teria sido a minha vinda para cá, sem mãe, sem pai, sem irmão? Vocês já pararam para pensar que se muitas vezes vocês não dão espaço para conversar, para ter uma noite em família, ou pelo menos um diazinho na semana, a diferença que pode fazer ou que não pode fazer no relacionamento de vocês? Lembrem que uma das minhas profissões, ela não é assim muito colorida. Como eu disse para vocês, eu sou conselheira do luto. E mais uma vez eu repito, o que eu mais ouço é: Evelyn, e se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse dito aquilo?
Por isso, isso é mais uma importante lembrete, que a comunicação pode fazer toda a diferença num relacionamento. Juntando a admiração, juntando o conhecimento, juntando a cumplicidade e juntando a comunicação. E claro, não podemos deixar de falar sobre a intimidade e relação sexual. Muitas vezes, quando a gente conhece alguém ou quando a gente está no começo do relacionamento, lembramos daquela fase da paixão e do amor, em que a gente confunde tudo, em que tem borboletas no estômago, em que dá vontade de dar beijo todo dia, em que dá vontade de dar abraço todo dia, não é? E muitas vezes a gente assim, mas tu não sabe o que é ter não sei quantos filhos, porque depois... Por quê? A boca continua no mesmo lugar, não continua. O abraço continua não custando nada, e ainda bem. Algumas coisas continuam lá, e quando a gente fala em relação sexual, a gente não fala só do sexo em si, a gente fala mesmo da carícia, do abraço, do cuidado, do carinho. Eu tinha um casal de amigos que eles não saíam de casa sem dar um beijo na porta de casa. E uma vez eu lembro que estávamos lá, estávamos fazendo petit gâteau, eu nunca vou me esquecer. Estávamos na cozinha fazendo aqueles bolinhos de chocolate e aquilo tem que ter muito cuidado, porque se assar muito, se fica sem o recheio do meio, se não assar, fica cru, ela... Nós lá estávamos na cozinha, não sei o que, lá, e para só um pouquinho. E olha o que foi. Daqui a pouco eu saí para ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Saí à porta da cozinha, ela correu até a porta, o Renato já estava saindo, e ela deu um beijo e voltou para a cozinha. E eu comecei a rir. E ela disse que esse era um combinado que eles tinham, que era nunca levantar da cama sem deixar de fazer a cama juntos e nunca sair de casa sem dar um beijinho de despedida. Mesmo se tivessem brigados. Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Olhem para essa figura. Vocês já repararam que eu gosto muito de figuras, não é? É raro o PowerPoint que eu não tenho, mas eu acho que elas ilustram muita coisa. Tenho ali um palitinho de fósforo e tenho um escorrega que raspa. Olha que bonita a filhinha. Não é? Todos esperando para fazer a mesma coisa. Muitas vezes, e na maioria delas, os resultados dependem das atitudes que tomamos frente aos desafios que enfrentamos. Já falei para vocês que muitas vezes a gente tem dificuldade de achar algo que admira. Muitas vezes a gente tem dificuldade em conversar sobre aquilo que a gente gosta ou que a gente não gosta. Muitas vezes é fácil colocar a culpa nos outros, não é? Dei vários exemplos para vocês, o que a gente faz no trabalho, quando a gente faz com os nossos filhos, quando a gente faz com os nossos cônjuges. É sempre mais simples colocar a culpa nos outros. É mais prático, a gente não precisa pensar muito sobre aquilo. A gente só escolhe alguém para colocar a culpa. E quando é um relacionamento, que geralmente são duas pessoas, eu tenho uma opção. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa só em um, certo? Mas a parte difícil é dar a volta na escadinha e ir para o mesmo lugar sem me queimar. Eu já tenho tantos exemplos, eu já tenho tanta gente que me fala, não é? Como eu disse para vocês, não existe um manual de instrução para os relacionamentos. Mas existem algumas dimensões e algumas estratégias que sempre valem a pena serem escolhidas. Que sempre valem a pena gastar um tempinho, às vezes até chorar um bocadinho, porque as mudanças são assim, não é? No primeiro momento elas causam uma estranheza, mas depois a gente coloca as coisas no lugar e pensa, que bom que eu escolhi ficar, que bom que eu escolhi tomar essa atitude, que bom que as coisas estão melhores para nós. Eu já falei sobre as nossas bagagens e volto a dizer que cada um de nós tem uma bagagem diferente, mas também relembro que muitas das coisas em que a gente vive, a gente vai deixando marcas. Essas marcas, muitas vezes, são por essas bagagens que nós já trazemos, mas também são aquelas marcas por aquilo que a gente fala e que rasga, por aquilo que a gente espeta e que amassa, por as palavras rígidas que causam ali um buraquinho na nossa confiança, por aquelas coisas que a gente omite e causam um buracão na nossa relação. Mas claro, há sempre tempo de reconstruir, não há? Quando eu era menor, eu tinha uma panca que eu não podia ter orelha de burro, é assim que chamava no Brasil, as pontinhas das folhas.
sabe o que eu fazia? Antes de ir para a escola, eu pegava o ferro de passar e passava o meu caderno. Por uma obsessão de que as pontinhas dos cadernos não ficassem dobradas. É claro que não existe um ferro de passar roupa para a nossa vida, não é? Mas existem novas atitudes. E é claro que uma fita cola aqui pode ajudar a resolver esse buraco. Outra pode ajudar aqui. E eu posso passar o ferro de roupa aqui. Mas vocês sabem, as marcas, elas ficam. Por isso, quando dá aquela raiva, quando dá aquele momento assim, que dá vontade de falar uma coisa muito ríspida, pensa bem se é essa marca que vocês querem deixar. Pensem bem naqueles exemplos que eu dei para vocês do e se eu não tivesse dito. Sabem, a vida é muito curta para que a gente perca tempo com muitas brigas. A vida é muito curta para que a gente perca tempo com muito choro e com muitas palavras más. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso, não deixem de dizer aquilo que vocês querem. Tanto as coisas que não são tão boas. Olha, hoje eu fui lá e eu vi uma palestra e eu não estou dizendo que eu quero que tu mude ou que eu vou mudar da água para o vinho, mas que algumas coisas a gente pode começar a pensar diferente. Pense naqueles exercícios simples. Coloquem embaixo do travesseiro, coloca na porta na porta da sala, coloquem na porta da geladeira, do frigorífico. Uma coisinha que gosta, uma coisinha que admira, uma coisinha que gostaria que fosse diferente. Façam um exercício mental no compromisso que vocês firmaram. Lembrem daquele pedido de namoro, lembrem do pedido de casamento, lembrem do pedido do dia em que pediram para morar junto. Mesmo quando não for o caso com a gente, ajudem os amigos. Ai, não, mas ele agora tá assim e não sei o quê. E a gente vai lá e o que a gente faz? A gente só piora, né? Mulheres ainda gostam de tomar as dores das amigas. Pois é, ele é isso mesmo, se eu fosse tu... Não, não é isso que a gente ajuda. Amiga, eu sei que as coisas estão diferentes. Eu sei que as coisas são difíceis. Mas tenta te lembrar daquilo que tu gostou dele desde a primeira vez. Aí parece que a gente acalma, não é? E consegue pensar, e consegue discernir. E às vezes a mudança não é da água para o dia, não é do dia para a noite, e nem da água para o vinho. Mas as coisas podem ser diferentes. Lembrem daquele tipo de marca que vocês colocam. Coloquei essa imagem porque imaginem aqui, tem um coração e muitos preguinhos. Vou lá com o martelo e pumba, um preguinho para uma palavra amarga. Pumba, um preguinho para um palavrão. Pumba, um preguinho para um empurrão ou uma coisa mais ríspida. E vou fazendo marquinhas e marquinhas e marquinhas e marquinhas e marquinhas e depois, claro, posso ir tirando os pregos com uma palavra de bondade, posso ir tirando os pregos com pedido de desculpa, mas as marquinhas elas ficam ali. Parece que a gente sempre fica assim um pouco conduído com aquilo que vai acontecer. Sabe que existe aquela frase linda, não é? E viveram felizes para sempre. Só que às vezes a gente acha que a nossa meta no relacionamento é durar, não é? Contanto que dure, contanto que fique assim. Ah, não dá para acabar, né? Porque tem filhos, sabe? A gente tem uma casa para pagar, nós temos contas em comum. O propósito do casamento não é simplesmente o durar. Sim, o durar também faz parte do compromisso. Lembrem que nós falamos sobre o compromisso? Ninguém nos obrigou, nós escolhemos porque nós admiramos, porque nós gostamos, porque alguma coisa fez com que nós escolhêssemos aquela pessoa. E é por isso que o durar tem a ver com compromisso. Esse é o ideal do casamento, esse é o ideal das relações conjugais. Mas também para ser feliz para sempre. E felicidade é muito relativa, porque às vezes a gente muda de manhã para tarde, não é? Às vezes acontece uma coisinha pequenininha, muda o nosso humor, muda a nossa irritação, muda a nossa ansiedade. Mas felicidade também é construção. É construção daquilo que eu almejo e eu consigo concretizar. Felicidade é aquilo que eu sonho e eu consigo batalhando com o meu colega ao lado, não é? Felicidade também é construção. É dia após dia, são coisas simples em que a gente vai conseguindo fazer. E eu prometo que já estou no final, mas eu não queria deixar de falar para vocês hoje sobre algo que me é muito querido. É preciso entender que nas nossas diferenças nós nos completamos. E a primeira alternativa, quando há muito problema de relacionamento conjugal, é aquela simples. E é a mais perigosa, que é a viver sem conflito. Sabe quem é que vive sem conflito?
os mortos. E se calhar às vezes ainda tem um conflito, porque às vezes ainda tem, aqui em Portugal tem aquela regra dos 5 anos, né, que tem que tirar. Geralmente não dá conflitos para eles, não é porque estão lá sem serem incomodados, mas para os familiares sempre dá um conflito. Essa é sempre a primeira alternativa e a mais perigosa. Há uma segunda alternativa, sabem qual é? O divórcio. E esse tipo de alternativa é sempre a mais fácil. É que nem aquela fase do culpar o outro, é sempre a mais fácil, não é? Eu já estou de saco cheio, eu não aguento mais, porque as coisas não mudam, e eu só digo, e eu não faço nada. Então é mais fácil. Ai, não deu certo. Incompatibilidade de gênio. Lá no Brasil a gente ouve muito essa frase. Ai, somos incompatíveis. Mas como é que de repente eram, e de repente já não são, não é? Mas há uma terceira. E eu gosto muito dessa frasezinha. Somos do tempo em que, quando algo estragava, nós consertávamos e não jogávamos fora. Forte isso, não é? Agora, com esse monte de loja de €1, é tão fácil quando uma coisa estraga, não é? Ah, eu não vou consertar, isso dá muito trabalho. Vou lá e compro outra. Dali uma semana, estraga, vou lá, jogo fora de novo, compro outra. E assim vivo. Nós estamos numa geração, parece, que tudo é muito prático, que tudo é muito rápido, é fácil descartar. E é difícil manter, não é? Porque dá trabalho. Mas digo para vocês que a terceira alternativa, a certeira e a mais duradoura, principalmente é a alternativa da humildade. Para quê? Para pedir perdão. E eu coloquei o pedir perdão antes do perdoar, porque o pedir perdão tem a ver com a gente. Eu não posso escolher aquilo para o outro, sendo que eu não fiz primeiro. A gente às vezes tem um leque de alternativas na mão. A gente precisa tentar essas alternativas. Ai, não, mas eu já tentei a primeira e a segunda, então já não dá mais. Lembrem, a gente precisa também aprender a consertar e não só jogar fora, não só desprezar, porque naquele momento parece que não serve. Humildade para pedir perdão e também para perdoar. Eu acho que não há nada assim que deixe uma pessoa mais admirada do que dizer assim, olha, me desculpa. Vocês têm ouvido isso com muita facilidade? Olha, eu acho que faz muito tempo que eu não ouço um pedido de desculpa. E se calhar se eu ouvi foi por causa da caixa do supermercado que deve ter me dado 5 cêntimos errado. É muito difícil as pessoas hoje em dia terem tempo e terem coragem para deixar o orgulho de lado e dizerem, me desculpa, eu sei que a culpa também é minha. Porque é mais fácil dizer assim, olha, me desculpa, mas tu começou primeiro. Tu disse aquilo e daí, tipo, eu tive que dizer também porque, não é? Assim é muito fácil. É por isso que o pedir primeiro está sempre... Eu tomo o passo, eu peço desculpa. Ai, Evelyn, mas não deu certo. Mas você pediu perdão. E esse perdão, em algum momento, vai refletir na sua vida e no seu relacionamento. O amor, ele é conhecimento e ele também é demonstração. E o pedido de desculpa também é um tipo de demonstração. Nós combinamos que íamos falar até às 9 e eu ainda tinha algumas coisas importantes para falar para vocês, por isso deixa aquela pulguinha. Eu vou falar sobre um tema que me é muito querido e eu quero que vocês fiquem atentos, é por isso que eu quero que vocês voltem. Quando nós vamos falar de família, nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. E vocês vão pensar assim, ai, mas que nome tão bonito, não é? 5 linguagens do amor. Acreditem. Quem tiver um tempinho, chega em casa, procura no Google. Quem tiver mais um tempinho ainda em interesse, baixa o livro ou compra o livro do Gary Chapman e lê para já vir assim expert para falar sobre as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, elas dizem que nós nascemos com um tipo de amor. Muitas vezes a gente sabe essa forma de demonstrar amor de 5 formas diferentes, mas a gente também gosta de receber de formas diferentes. Só que lembram daquela história do manual de instrução? Que a gente tem a tendência de que todo mundo é igual, de que todo mundo tem que ser tratado igual, de que todo mundo gosta da mesma coisa. Não é assim. Nem com os nossos familiares, nem com os nossos amigos, nem com os nossos filhos, principalmente com os nossos cônjuges. E aquela ideia de, já sei qual é a linguagem das mulheres, presente, adoram ganhar presente. Quem não gosta? Não é mulher, quem não gosta?
Mas será que é essa a linguagem do amor de todas as mulheres? As mulheres são todas iguais? Não percam as cenas dos próximos capítulos. Nós vamos falar então na próxima sessão sobre a questão da financeira, não é? Educação financeira. Então não percam. E depois na outra semana será comigo e nós vamos falar mais um bocadinho sobre a questão da família, certo? Vamos englobar um pouco e vamos falar sobre as 5 linguagens do amor e a importância que as 5 linguagens do amor têm para todos os nossos relacionamentos, quer sejam de família, quer sejam conjugais, quer sejam no trabalho, quer sejam com os nossos amigos. Vocês vão ver a diferença que ela faz. E acreditem, ela fez mesmo diferença na minha vida. Vocês não precisam obrigatoriamente ler o livro. Isso não é uma teoria criada, não. É simplesmente uma coisa simples do nosso dia a dia. Que depois, se vocês descobrirem as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes, os atos de serviço, o toque físico, vocês vão perceber e às vezes até vão entender muitas das coisas. Pena que eu só conhecia as 5 linguagens do amor quando eu já tinha mais ou menos 20 anos. Podia ter me poupado de muitos traumas e muito choro e muitas coisas por às vezes não entender os meus pais ou a forma como eles demonstravam o amor, por não entender os cônjuges, pela forma como eles demonstravam o que eu demonstrava e queria que entendessem, não é? A gente parece que quer que os outros entendam como a gente se sente na marra. E pronto, e vamos falar sobre as 5 linguagens do amor quando falarmos sobre família. Lembrando algumas coisas. Admiração. Comunicação. O que mais? Conhecimento. Lembram disso? E o pedir perdão. Deem um passo. E eu garanto que esse passo vai trazer muitos outros passos para frente. Deem um tempo, façam um exercício mental, aquilo que vocês admiram, mesmo num dia difícil, aquele dia em que dá vontade de colocar e mandar tudo para o espaço e dizer por que é que eu escolhi isso, por que vida eu sei. O que é que eu escolhi essa pessoa? O que é que eu admiro nele? O que que eu admirava? O que que eu ainda gosto? O que que ele faz de diferente que me faz feliz? O que que eu preciso dizer que eu não gosto? Quais são as palavras certas? Qual é a forma certa de poder dizer isso, de poder comunicar, não é? Aquilo que eu gosto ou aquilo que eu não gosto. Estamos à disposição aqui no New Start, sempre quando vocês quiserem. O New Start ele não cuida só da questão física, não é? Mas também mental e espiritual. E é por isso que estamos aqui sempre à disposição. Mesmo quando quiserem falar comigo, ou tirar alguma dúvida, ou conversar, podem pegar o meu e-mail, o meu telefone. E eu estou aqui à disposição para aquilo que for preciso, tá bem? Agradeço mais uma vez, plena segunda-feira, 8 horas da noite, vocês todos aqui. Eu agradeço mesmo e admiro-os por essa escolha. E sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Uma boa noite a todos.